Olá, esse aqui é o Teologia Sem Freio, o canal que, se você não entendeu, o problema é seu. Meu nome é Vitor Fontana e o outro canal, meu canal principal, é o canal onde eu tenho freios. E nesses freios eu tento ser mais didático, eu tento me manter mais preso a uma apuração dos fatos que seja rígida, bastante rigorosa. Aqui a gente se dá o benefício da especulação e é isso que a gente vai fazer hoje. Eu falo um negócio que eu acho, tá? Mas vai ter muita informação aqui, então fica comigo que eu acho que dá para aprender bastante coisa, mas perceba, esse é um exercício de ponta, e quando a gente está na ponta, a gente não sabe o que vem por aí depois. Então, alerta de especulação nesse vídeo. E a especulação desse vídeo é a seguinte: eu tenho a impressão, meu palpite, é que todo o problema da música Auê e do coletivo Candeeiro e da recepção tardia, depois de muito tempo da música lançada, associando a música a elementos de cultos de matriz africana, toda essa associação e toda essa história tem raízes menos teológicas do que sociológicas. Essa é a tese, essa é a tese, essa é a hipótese, o palpite, melhor dizendo, que eu estou levantando aqui nesse vídeo. Tá? Tem fundamentação teórica e eu vou explicar, eu vou trazer a fundamentação teórica para eu dar esse palpite. Mas tudo aqui, todo o cheirinho dessa controvérsia toda tem um cheirinho sociológico muito... tem um cheirinho de que a sociologia explica melhor a coisa do que a teologia, tá? Não me parece que a coisa está baseada numa grande discussão bíblica a respeito do que é culturalmente aceito ou não dentro da exegese da Bíblia, das bases teológicas, se o que a gente está discutindo aqui é uma interação com a cultura mais luterana dos dois reinos, ou de uma cosmovisão mais reformada, ou de uma percepção mais fundamentalista de não diálogo com a cultura. Não me parece ser teologia o grande carro, a grande locomotiva puxando esses vagões. Pode ter uma pitada disso, pode ter um pouco disso, mas eu acho que o principal é uma tensão existente entre globo e aldeia. E eu estou usando aqui termos meio de Marshall McLuhan, aldeia global, sabendo que existem outras expressões mais recentes, melhores para descrever o fenômeno, e eu vou explicar o que acontece, mas eu tenho o palpite de que o regionalismo proposto pelo coletivo Candeeiro a escrever Auê com as expressões e os maneirismos com os quais escreve, encontram no próprio coletivo Candeeiro uma maneira de expressão mais cosmopolita do que regional. E quando esse artefato cultural produzido no seio de uma elaboração intelectual em que a articulação entre regional e cosmopolita é feita de uma determinada forma, quando isso encontra um outro contexto cultural em que essa articulação entre regionalismo e cosmopolitismo é feita de uma outra maneira, o embate entre essas tensões entre regional e cosmopolita em dois ambientes diferentes que provoca o choque. Não entendeu? Problema seu. Estamos no Teologia Sem Freio. Mas eu vou dar algumas ilustrações para você entender e eu vou tentar fazer a coisa compreensível, porque também não adianta eu fazer um vídeo que ninguém entenda, só eu, né? Então, e que eu nem sei se eu tô certo no que eu tô falando, inclusive. Mas o lance é o seguinte, nós vivemos um tempo em que existe um caráter de pensamento global, plural, ao alcance de todo mundo, que o cara que está no interior da Colômbia tem acesso ao que o britânico que faz stand-up fez ali em Birmingham e postou na internet. E então você tem toda essa pluralidade e heterogeneidade da cultura global, convivendo ao mesmo tempo com
os caráteres regionais da cultura regional. Em algum momento, em algum tempo, e até hoje, na verdade, em ambientes mais populares, a gente faz uma oposição entre esses dois universos, situando pessoas dentro de quadradinhos em um ou outro universo, que é absolutamente artificial e que não corresponde à realidade. Qual que é esse estereótipo que a gente faz na cabeça? É o seguinte, que existem pessoas que são mais provincianas, totalmente regionalizadas, que só se importam com a pequena cidade ou com a sua praça, e existem aquelas, às vezes preconceituosamente retratadas, mais iluminadas, que vêm da grande cidade e que têm uma cabeça mais cosmopolita e mais aberta à pluralidade. Essa dicotomia, ela é, na verdade, falsa, porque o que existe em qualquer lugar, quando a gente olha principalmente para estudos mais recentes, é uma espécie de cosmopolitismo enraizado, mais enraizado ou menos, mas o que existe é que todo mundo tem que fazer algum tipo de articulação com o plural, com o heterogêneo, com o que vem entre aspas de fora, com aquilo que é diferente, porque todo mundo está ligado de alguma maneira a Cosmópolis, e todo mundo tem raízes regionais a partir das quais faz esse tipo de articulação. O cara pode estar em São Paulo capital, ele pode estar em Corumbá, Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia. É Bolívia? Ali? Acho que é, né? Bolívia, Paraguai, gente. É Bolívia, né? Bolívia, mais pra cima, isso. Então o cara pode estar em Corumbá, tá? Que quando ele for lidar com a tal cultura cosmopolita, se é que ela existe, ele o faz a partir de uma raiz regional. É impossível separar essas coisas, tá? A gente observa isso em estudos bíblicos. Aliás, em estudos bíblicos isso é muito claro para o pessoal que estuda Novo Testamento. O pessoal que estuda Novo Testamento tem que lidar com isso, ou com origens do cristianismo, tem que lidar com isso o tempo todo, porque para elaborar contexto de Novo Testamento, origens do cristianismo, o cara tem que lidar com a construção ou reconstrução histórica do que seria o judaísmo daquele período, o chamado judaísmo do Segundo Templo, do Templo de Esdras, e a partir do Templo de Esdras, como é a espiritualidade judaica, como ela se desenvolve a partir ali do pós-exílico, passando pelo domínio persa, depois pelo domínio seleucida, depois pelo Império Romano. Quando você vai falar desse judeu do período de Jesus, se você coloca esse cara numa caixinha, e como muito tempo durante o século XX foi feito, nessa caixinha do provinciano, o que é o judeu do Segundo Templo e tal? Ele é aquele cara que está preso aos seus preconceitos regionais e elabora tudo a partir da tradição semítica, da língua semítica dele, das interações que durante muito tempo foram formadas com o Antigo Oriente Próximo, bastante circunscrito à região do Levante. Quando você pensa no judaísmo desse jeito, no judaísmo do Segundo Templo desse jeito, na melhor das hipóteses, você chega numa caricatura do que é o judaísmo do Segundo Templo. O que, na verdade, vai ser desenvolvido a partir da segunda metade do século XX até hoje é a ideia de que existem judaísmos do Segundo Templo e que, em grande parte, se formam a partir da interação de toda essa riqueza regional, cultural, do Antigo Oriente Próximo, da região do Levante, das línguas semíticas, das tradições da Torá, tudo isso em interação como resposta à influência persa, influência grega via Seleucidas e do Império Romano, de alguma maneira interagindo com a cultura clássica. De maneira que você vai ter um determinado tipo de judaísmo na região de Jerusalém, um outro na Galileia e ainda outros na diáspora, e mais facções, segmentos, partidos, se você quiser, que dentro do próprio judaísmo encontram a sua identidade a partir da maneira como eles interagem
com a própria cultura, entre aspas, externa, cultura grega, cultura romana. Então, você pega fariseus, entre eles vão discutir muito a respeito de como se dá essa interação com a tal cosmópolis, que seria no período do primeiro século. O que seria cosmopolita no primeiro século? Ah, cara, é a cultura grega, é a cultura clássica. E como que você lida com a tal dessa cosmópolis? Os fariseus estão ali discutindo o tempo todo entre si. Mas, mais do que isso, você vai ter outros tipos de resposta diferentes do farisaísmo, como, por exemplo, os saduceus. Os saduceus, eles, no seu abraço ferrenho pela lei, pela Torá, vão encontrar maneiras muito criativas de negociar aqui num sentido neutro da palavra, não é pejorativo não, mas de negociar aquilo que eles creem com a realidade que eles experimentam e poder sobreviver e até se beneficiar daquilo que é o Império Romano. Herodianos, então, nem se fala, eles negociam muito, mas muito mais. E zelotes, por outro lado, vão lidar com outras ferramentas, inclusive para rejeitar bastante daquilo que é a cosmópolis, mas no fundo, vão usar bastante linguagem cosmopolita e vão usar muito do que é a estrutura de pensamento greco-romana para articular as suas maneiras de enxergar a sociedade e a fé. De maneira que você tem esses diferentes grupos sociais, que são cada um deles à sua própria maneira, cosmopolitas enraizados, cada um deles enraizado num conjunto diferente de valores e costumes, e nesse caso judaico, todos esses valores e costumes oriundos da mesma tradição. Então as articulações diferentes entre a tradição e a pluralidade e a heterogeneidade cosmopolita, essas articulações diferentes geram tensão entre esses diferentes grupos. Tá? E isso lá no primeiro século. Tem a ver com religião? Claro que tem. Tem a ver com teologia? Claro que tem, mas basicamente o que a gente está vendo aqui é a interação entre grupos sociais e cultura. E como eles escolheram, cada um deles, lidar com essas tensões, articulações e negociações. E como eles reagem um ao outro, cada grupo um ao outro, a partir de como eles entendem essas articulações. Então, claro que tem a ver com religião, claro que tem a ver com teologia, mas o carro-chefe para explicar o fenômeno, ele é de interação social e cultural. Isso não se restringe ao primeiro século. Você transporta isso para o tempo atual e você vai encontrar mais ou menos a mesma coisa quando você pega o Marco Teles, que é, como qualquer pessoa desse mundo, um agente cosmopolita enraizado, e você pega o artefato cultural que o Marco Teles produz, a música ou a letra, e você transporta isso para outro grupo que também é cosmopolita enraizado, mas as interações e articulações entre a raiz, a tradição e o pensamento cosmopolita se dá a partir de outras regras, outras articulações. Parece para mim que é isso que aconteceu. Na prática, eu queria explicar onde as tensões acontecem, tá? Então, eu estou consultando aqui, eu fiz um esboço de pensamento caótico disso tudo que eu estou explicando, mas veja só, quando você vai para a literatura que lida com a ideia de cosmópolis e de aldeia, de aldeia global, alguma coisa do gênero, tá? A primeira coisa que a gente se depara é uma crise de autoridade e legitimidade, porque o regionalista, ele vai perguntar quem fala por nós aqui. Enquanto o cosmopolitismo, ele vai perguntar o seguinte: qual é o padrão, verdade ou lei universal que vale para todo mundo? Para a rede inteira. E eu vou falar mais porque eu estou usando a palavra rede daqui a pouco.
Mas quais são valores universais, quais são padrões universais, verdades universais que valem para a rede inteira? Significa que alguém está pensando só em quem fala por nós aqui e outra pessoa está falando só em qual é o padrão verdade que vale para todos? Não. Todo mundo pensa nessas duas coisas em momentos distintos e articula a relação entre essas duas coisas de maneiras distintas. Então, quando Marco Teles usa determinados tipos de palavras, vestimentas, signos para representar brasilidade, ele está pensando regionalismo a partir de um determinado prisma que está dizendo assim, olha, essas palavras e essas roupas representam aquilo que é caro à minha região. É quem nós somos, é onde existe legitimidade. Quem fala pelo Brasil como Brasil? Quando isso encontra outra esfera regional dentro do mesmo país, nessa outra esfera regional dentro desse mesmo país, esses mesmos signos, esses mesmos sinais encontram outro tipo de articulação. E o cara fala, não, 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 não. Isso aí não sou eu, não. Ou isso aí não sou eu como brasileiro, ou isso aí não sou eu como evangélico. Mas mudou a articulação entre resposta regional e cosmopolitismo, você cria tensão. E esse segundo círculo vai recorrer, olha só, há uma lei universal que deveria servir para a rede toda para demonizar a primeira representação. Deu para sacar mais ou menos a estrutura do que está acontecendo aqui? O cara não ficou ofendido por causa da lei universal. O cara ficou ofendido porque a interpretação dele daquilo que o representa, o seu enraizamento regional, sofreu algum tipo de trauma. E a partir desse pequeno tipo de incômodo, né, trauma nesse sentido, tá? De impacto, né? A partir desse impacto, ele, no lugar de dizer, não, cara, isso representa você, não representa a mim, ele recorre a um racional cosmopolita para dizer, não, olha, o que vale para a rede inteira, o que deveria valer para a rede inteira, é esse conjunto de valores. E ao representar a sua regionalidade desse jeito, você está desrespeitando uma regra geral. Tá? O Marco Teles, por sua vez, ao escrever como escreve e ao usar metáforas como escreve, também está incorporando na sua escrita elementos de uma cultura cosmopolita, de um jeito cosmopolita de se comunicar. Porque ele também, como qualquer um de nós, tanto quem critica o Marco Teles quanto o próprio Marco Teles, é um agente cosmopolita enraizado nos seus valores regionais. E aí o que ele fizer vai ter esse caráter. Então a primeira coisa é essa. É que nas tensões de produção cultural, quando a gente lida nessas interações e articulações entre o que é regional e o que é cosmopolita, a primeira coisa que surge é a identidade. É o que é legítimo, o que sou eu de verdade sendo representado. E aí você tem evangélicos que olham para aqueles signos e falam, não, isso aí não me representa. O quanto que isso é legítimo ou não, e eu acho que não é, tá? É assunto para um outro dia, de juízo de valor. Eu estou só tentando explicar um fenômeno aqui. Mas note que nenhum dos dois grupos está alheio a Cosmópolis e nenhum dos dois grupos está alheio ao enraizamento regional a partir do qual se enxerga o fenômeno geral.
O segundo aspecto onde existe tensão se encontra na distribuição de recursos e de status. Quando a gente fala de coisa cosmopolita, frequentemente a cultura mais cosmopolita, ela depende de comunicação, recursos. Para fazer a música, precisa recurso. Para gravar, para divulgar, para fazer show, para fazer captação, para editar, para fazer pós-produção. Então você depende de comunicação, fluxo das redes, e para esse fluxo das redes funcionar e a comunicação acontecer, você precisa de capital educacional. Quem faz pós-produção musical, edição, etc., precisa ter passado por uma formação técnica e estética. Então precisa de capital educacional. E então vira um projeto elitista. Sempre. Sempre será. Nunca não é. Então quem eventualmente diz assim, ele quis incluir José e Maria, ou Zé e Maria, mas José e a Maria não aceitou, e agora... Cara, ele tá cantando da elite para a elite para incluir quem não é da elite. Ele não tá cantando para quem não é da elite, não. Agora, eles próprios são Zés e Marias também, em alguma medida. Porque não são elite. Porque o seu caráter regional enraizado é de uma origem lá atrás que não é elitizada. Agora, quem critica... Presta bastante atenção no que eu vou falar, tá? Porque eu não tô primando por clareza aqui. Mas vai entendendo aí você, tá? Agora, quem critica ou quem começou a onda de cancelamento em nome dos Zés e das Marias, que supostamente não entenderam a música, supostamente, porque eu acredito que muitos entendem, também o faz a partir de redes, recursos e um capital simbólico elitista. Por quê? Porque quem começou essa onda é o influencer, é o cara que tem acesso às redes, e isso também custa recursos, custa dinheiro e demanda um determinado tipo de capital técnico e estético de uma parcela pequena. E então também um conflito de elites. Tentando dizer o que deveria valer para o Zé e para a Maria, onde eles deveriam estar incluídos, onde não estão. Quando na verdade todo mundo é Zé e Maria. Porque todo mundo lida com Cosmópolis a partir dos seus enraizamentos regionais. Todo mundo. A terceira tensão é a chamada ansiedade de fronteira, tá? Isso você observa de maneira mais clara em comunidades diaspóricas, ou seja, gente que saiu da sua terra de origem e precisa estabelecer traços mais fortes ou intensos de regionalidade cultural. E ao fazê-lo, surge um isolacionismo, às vezes até xenofobia. Agora, retrocede isso 2 casas e fora da comunidade diaspórica, imagina que a ansiedade de fronteira não é por você ter se mudado de um lugar, mas o lugar que você está mudou tanto
que você se sente desconfortável, então você recorre às tradições, costumes, usos do seu enraizamento regional novamente, você se radicaliza naquilo. Essa é uma ansiedade de fronteira quando a sociedade muda muito, muito rápido. E é exatamente o que a gente está vivendo hoje. E então, quando a gente fala num choque de regionalismos, esse choque de regionalismos não é exclusivamente entre Nordeste e Sudeste, não. Mas é entre grupos que aceitam variações culturais e mudanças mais facilmente, e aqueles que estão mais arraigados em determinados costumes e tradições, acometidos por certa ansiedade, porque a mudança de padrões foi tão acelerada em relação a determinados e muitos determinados paradigmas culturais e sociais, que fazem com que haja uma vocação reacionária, tanto no âmbito da linguagem, quanto no âmbito da moralidade, quanto no âmbito da religião e das expressões teológicas. Então, veja só, eu acredito muito que tudo isso que a gente está vendo acontecer é uma efervescência de gente que precisava sentar e conversar. Só que não dá para sentar e conversar quando a primeira reação é satanista. Você é um satanista. Você é um sincretista. O que você está usando é uma guia. Só porque o cara está usando um colar de contas. É difícil sentar e conversar. Quando a primeira reação, o diálogo, inicia-se. Diálogo. Com acusações e o cancelamento. E é óbvio que quem fala essas coisas tem que ser responsabilizado pelo que fala. Nenhum enraizamento cultural justifica que a pessoa saia aí acusando os outros de diabo. E por isso, essas tensões culturais entre aldeia e globo acabam sendo estudadas e a gente acaba sendo alertado para essas tensões no âmbito da filosofia política. Então é por isso que quando você está lidando com essas coisas, de repente, você está estudando essas coisas, de repente surge um nome como Martha Nussbaum. O clássico dela, do patriotismo versus a cidadania do mundo, For Love of Country, Debating the Limits of Patriotism, da Beacon, né? Não sei se tem isso para português, também não procurei, tá? Mas é por isso que vai aparecer gente assim. Por quê? O passo disso para o ódio é muito fácil, porque pelos enraizamentos regionais, você passa a demonizar o outro. Você está chamando o outro de diabo, ele deixou de ser humano. E no limite, isso aí vira perseguição, física inclusive. Não precisa ser nenhum gênio para saber que tipo de exemplo que está na minha cabeça. Aí tem outros trabalhos que eu acho que são importantes da gente conhecer, como por exemplo o trabalho do Manuel Castells, The Rise of Network Society, em que a ideia de aldeia global do Marshall McLuhan é substituída pela ideia de rede, fluxos, nós, plataformas.
E como esse cosmopolitismo contemporâneo é mediado por infraestrutura e plataformas. E, portanto, uma discussão de elite. Eles quiseram incluir o Zé e a Maria, mas o Zé e a Maria não entenderam. Não, quem não entendeu foi influencer, cara. Quem não entendeu foi pastor da Advec. Quem não entendeu é gente que exerce papel mediador na rede cosmopolita. Quem não entendeu foi a elite. E quando a elite deixa de entender algo porque faltou repertório, o nome disso é ignorância. Se quiser chamar de burrice, eu sempre digo que todo mundo é burro. Existem tipos de burrice diferentes. E ignorância é a mesma coisa. Todo mundo ignora algo, ninguém sabe de tudo. Mas é ignorância. A gente pode discutir isso do ponto de vista teológico. E aliás, eu acho que eu vou em algum momento. Talvez cedo, talvez logo. Conversar, por exemplo, sobre os limites do diálogo intercultural dentro de um cristianismo ortodoxo, quando se utiliza a ideia dos empréstimos culturais bíblicos e, sobretudo, a ideia do Deus desconhecido em Atenas, no projeto missionário do apóstolo Paulo, de acordo com o livro de Atos. Essa é uma discussão teológica. Agora, me parece que todo o trauma que a gente viveu nos últimos dias se dá ou se explica melhor com um ferramental sociológico e com leituras como essas. Ulrich Beck, The Cosmopolitan Vision, bom livro para ler sobre isso. E o cara que pautou um dos ministérios que eu fiz parte e fundei, que é o Roland Robertson, com glocalization, a ideia de glocal. Que tudo é glocal, cara. Não tem nada que não seja. Tá? Então, eu acho que é importante aí a gente lidar com essas questões com um pouquinho mais de parcimônia, lembrando que tem um alto grau de especulação da minha parte aqui. Eu estou jogando no ar a minha grande hipótese. Quem manja mais desses assuntos pode pegar e falar: o Fontana não entendeu nada, isso daí é só o começo. Cara, entenda esse vídeo mais como uma provocação do que como uma resposta definitiva. Tá? Feitas essas considerações, se inscreve no canal, deixa o seu like. Teologia Sem Freio vai ser sempre uns negócios assim, mais truncado, com as bibliografias mais doidas aí. E eu vou fazer uma série sobre Max Weber aqui, que já tá pronta já. Então, fica ligado nos próximos passos de Teologia Sem Freio. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Hasta la vista, baby. Rastafari, mi hermano. Hasta luego, se você é do espanhol. Goodbye, my friend, se você é do inglês. Te vejo por aí, se você é daqueles que passeia. Tá bom? É nóis. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sino. Compre os produtos do link. E se você ficou até agora, eu acabei de te dar uma aula de graça. Se você acha que ela valeu a pena, você precisava pagar. Mas você não vai pagar para mim, não. Você pode pagar para a Missão Shimo ou para a própria Glocal Aceleradora. Os links para você conhecer os projetos deles e fazer suas doações estão aqui embaixo, na descrição.